Já vimos no vídeo anterior como se calcula adição e subtração de frações com denominadores iguais. Neste vídeo vamos mostrar como executar as mesmas operações com denominadores diferentes. Para tanto temos que calcular as frações equivalentes da expressão dada, com denominadores iguais. Uma forma de obter facilmente essas frações equivalentes é calcular um denominador comum a todas as frações da expressão, pelo processo do cálculo do mínimo múltiplo comum, e, a partir do denominador, calcular o numerador de cada fração. Encontrando a expressão com frações equivalentes, com denominadores iguais, podemos somar ou subtrair calculando o resultado corretamente. Como calcular o mínimo múltiplo comum? Múltiplo significa ser um número, que pode ser dividido exatamente por outro. Veja os exemplos: os números 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, são múltiplos de 2, porque divididos por 2, a divisão é exata. Há infinitos múltiplos para cada número. Múltiplo comum é um número que é múltiplo de 2 ou mais números ao mesmo tempo. O mínimo múltiplo comum dos números 2, 3 e 4, visto no exemplo, é 12. Fatores primos de um número inteiro positivo são números primos que dividem exatamente esse número. Se desejar saber mais sobre números primos, acesse o site vejamatemática.com.br na descrição deste vídeo. Veja o exemplo da decomposição do número 420 na tela. Os fatores primos são os números 2, 3, 5 e 7, porque dividem exatamente o número 420, e porque são números primos. Para calcular o mínimo múltiplo comum de vários denominadores, podemos fazê-lo simultaneamente, como no exemplo apresentado a seguir. O resultado mostra o número 120, que será o denominador de cada fração da expressão proposta. Veja que o mínimo múltiplo comum é o produto dos números primos que compõem os diversos denominadores. Para calcular o numerador, é necessário saber qual o valor que multiplicou o denominador original, que tem como resultado o novo denominador igual a 120. Para tanto, divido o novo denominador pelo antigo, e o resultado, multiplico pelo numerador original obtendo o numerador da fração equivalente. Observe bem o algoritmo para cada fração da expressão. Veja a seguir outro vídeo com outro exemplo. Vamos calcular a expressão 3/5 mais 1/4 menos 2/3. Observe os denominadores que são diferentes. Temos então que calcular as frações equivalentes a 3/5, 1/4 e menos 2/3. Para calcular o denominador, vamos obter um mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 3. Vamos lá. 5, 4 e 3. Vejamos. O primeiro número primo é 2 e nós temos aqui o número 4 que é múltiplo de 2. Então, vamos lá. 5 não é divisível por 2, então ele permanece. O 4 dividido por 2 é 2. O 3 não é divisível, permanece. Novamente por 2, porque temos ainda um primo aqui. Nesse caso, repetimos o 5, o 2 dividido por 2 é 1, e o 3 dividido por 2 não é divisível, permanece. Agora, o próximo primo é o 3, que temos aqui. Então nós temos o 5 que não é divisível, o 1 permanece, 3 dividido por 3 é 1. Ainda temos um outro primo, que é o próximo, que é o 5. Aqui então temos o 1 e 1. Nesse caso, já podemos calcular o mínimo. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 5, 4 e 3 é 60. Vamos então agora à fração. Já temos então
o denominador das frações equivalentes, que é 60, 60, 60. Para calcular o numerador, temos então, vamos dividir quantas vezes o 5 está dentro de 60. Então é 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3, nós temos então 36. Então 36 60avos, ele é equivalente a 3/5. Segunda fração, 60 dividido por 4 dá 15, vezes 1, 15. Repetindo o processo, 60 dividido por 3 dá 20, vezes 2, 40. Neste caso, o resultado da fração será 60, 36 mais 15 dá 51, menos 40, 11. O resultado da expressão é 11 60avos. Obrigado. No próximo vídeo, mostraremos como calcular multiplicação e divisão de frações, quaisquer que sejam elas. Não deixe de visitar o site vejamatemática.com.br. Lá, encontrará muitos exercícios para resolver, e para todos eles encontrará a solução. É só clicar em solução, para conferir com o que você fez. Obrigado por assistir. Nesta matéria, já vimos como somar e subtrair frações. Para completar este módulo, falta apenas multiplicação e divisão de frações. Não deixe de ver. Inscreva-se no canal. Dê seu like.